Boa noite a todos, boa noite a todas aí pela participação. Essa aqui é a primeira live, né, que a Patege faz aí, diante desse quadro de pandemia que a gente está vivendo. Nós estamos mudando um pouco aí o modo de contato, o modo de comunicação com os associados. Então, hoje aí, felizmente, aí, venho aqui agradecer em público aqui a força que a Sojures vem dando a todos nós aqui, da Patege, principalmente, quando a gente fala que de entidade co-irmã, a gente vê que a Sojures aí tem esse papel, exerce esse papel aí com maestria. Nós não tínhamos essa plataforma à disposição. A Sojures aí na pessoa do alemão, do rock, colocou a plataforma deles aí à disposição para todos nós. Venho e agradecer muito essa força que eles vêm nos dando aí. Muito obrigado, Alemão, muito obrigado, Rock, muito obrigado, Pardal. Nós só temos a agradecer vocês. Como nossa primeira live, nosso primeiro evento nesse sistema aí, nós ficamos muito felizes que seja justamente em comemoração à Semana da Mulher, né? Hoje nós temos na Patege, aí dentro do nosso quadro de associados, uma grande maioria composto por mulheres. E não poderia ser diferente, traz muita felicidade, traz muita alegria para todos nós, que esse momento seja justamente dedicado a vocês mulheres aqui na nossa sala aqui. Existem alguns homens presentes aí, acho que eles estão bastante interessados com a palestra de nutricionismo aí, né? Emagrecimento, estou precisando disso também. E quero agradecer aqui a doutora Silvia Rezende, a nossa psicóloga, a doutora Irla Ferreira, a nutricionista. Essa sugestão para essa live, para essa semana, foi justamente da doutora Silvia Rezende. A doutora Silvia Rezende aí é uma parceira da Patege aí de muitos e muitos anos, até bem antes dessa gestão aqui, a doutora Silvia já estava aí presente com a gente, e nós sabemos do carinho que todos os associados da Patege, todo mundo que passa aí com a doutora Silvia, tem com ela. Então, quando ela deu essa sugestão para nós aí, nós recebemos com muita alegria e procuramos fazer de tudo para que hoje conseguíssemos concretizar isso daí. Então, quero agradecer aqui a doutora Silvia Rezende, a doutora Ila Ferreira, que vai depois falar aí sobre nutricionismo e emagrecimento. Quero agradecer aqui a todos os participantes. Sabemos que muito difícil aí, todo mundo passa um dia complicado aí, essa semana aí, todo mundo fazendo seu serviço em home office, mas mesmo assim, para as mulheres principalmente, que nós sabemos aí tem tantas outras obrigações além daquelas do trabalho aí no tribunal, sobrar esse tempinho à noite para acompanhar essa live aí é meio complicado, né? Mas aquelas que estão aqui presentes, nós agradecemos muito. Sabemos que nem todos puderam participar, nem todas puderam participar, mas nós temos o evento também amanhã e sabemos que aquelas que não participaram hoje vão estar participando amanhã, o pessoal que está aqui hoje vai participar amanhã também. Nós estamos aqui de intrusos, né? Pedi até para a Iracema, nossa tesoureira, como membro da diretoria executiva, pedi para que ela falasse, mas a Iracema falou que está passando aí para um momento que ela precisa se acostumar com essa coisa de falar em público aí. Falei para ela que eu também tenho o mesmo problema. Acho que dos três aqui da diretoria executiva, o único que não tem esse problema é o Marinho. Também tenho aí, e eu tenho essa dificuldade de falar em público também. Quando eu disparo a falar assim é porque eu estou nervoso e por isso que eu falo demais. Gostaria de agradecer a todos, a todas aqui pela presença. Espero que vocês gostem bastante de tudo que acontecer aqui, dessas palestras que eu sei que a doutora Silvia e a doutora Irla prepararam com muito carinho e nós vamos ter muita coisa produtiva para tirar disso daí. Vem aqui essa homenagem para vocês, esse momento difícil. Nós aqui da Patege preparamos um mimo para dar para todas vocês, como nós fazemos todos os anos. Infelizmente, diante do agravamento da crise do Covid, nós tivemos que recuar um pouquinho. Os presentinhos de vocês estão todos lá guardados lá na Patege. Assim que a situação se estabilizar um pouquinho, nós vamos
entregar os presentinhos para vocês, saibam que está lá tudo guardadinho, bonitinho. Nós queríamos, lógico, fazer um evento muito mais bonito, um evento muito mais atrativo para todos vocês, mas foi o que estava ao nosso alcance, né? Espero que todos vocês gostem. A homenagem para vocês tem que ser todos os dias, não só no Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, vai correr durante essa semana, e assim tem que ser todos os dias, né? Quiséssemos nós que o mundo aí fosse comandado pelas mulheres aí na política, e acho que a coisa ia ser muito melhor do que a gente está vendo aí. Mas fica aqui o desejo, né? As felicitações para vocês, mulheres, para que vocês aí tenham aí todo o futuro aí, todo um caminho iluminado por Deus. Obrigado por tudo que vocês fazem por nós homens aí. Queria passar a palavra aqui para o nosso grande amigo aqui, o Alemão, presidente da Sojures, que sem o pessoal da Sojures não ia ser possível a realização desse evento aqui. Alemão, por favor, a palavra tá com você. Um alôzinho aí para nós aí. Muito obrigado por tudo, Alemão. Obrigado, boa noite a todos, a todas. Gostaria de agradecer aí a gentileza do pessoal da Patege, dos amigos, da Cormã Patege, cumprimentar as palestrantes, a doutora Silvia Rezende e Irlan Ferreira, né? Peço licença a todas as mulheres aqui e, para cumprimentá-las, eu faço em nome da minha esposa Rejane, ela é servidora, estamos casados há 41 anos, né? Então, aí, comemoramos ano passado, ano retrasado, a bodas de Esmeralda. Então, peço licença para todas as mulheres, para cumprimentar a todas as mulheres, eu faço em nome da minha esposa. O que você disse, Edinaldo, é uma verdade. Eu tomei a liberdade hoje de consultar o cadastro da Sojures. 66,61% é composto de associadas mulheres. Então, e eu estava aqui, enquanto nós estávamos conversando, coincidentemente, aqui na sala do Zoom, correspondeu o mesmo 66%, quase 67%. E quando você disse também que a Patege é composta pela sua maioria de mulheres, então o que quer dizer que o Tribunal de Justiça hoje, e eu tentei conversar lá, entrei no site, não conseguimos os dados, mas por amostragem, e tudo indica que o Tribunal de Justiça tem 28.643 mulheres como servidoras ativas, tá? Porque os índices estão batendo aqui. Então, fica aí a nossa cumprimentar a todas as mulheres presentes pelo dia de ontem e pela Semana da Mulher, e tem tudo a ver as palestras que vocês indicaram, tanto hoje quanto amanhã, diz respeito ao nosso dia a dia. E eu consegui desmarcar um outro compromissozinho que eu tinha, porque achei muito interessante as palestras, e, se Deus quiser, vou acompanhá-las aqui de perto. Então, fica aqui o nosso grande abraço e o nosso muito obrigado por termos sido convidados. Existem também outras entidades co-irmãs, fica aqui a nossa saudação. Boa noite a todos e uma boa reunião. Tá? Muito obrigado, Alemão. De fato, temos outros representantes de outras entidades aqui. Vou deixar para o Marinho, no final, aí, agradecer aos outros participantes das outras entidades aí, né, para a gente tentar começar o mais rápido possível aí o que mais interessa, que são as palestras aí. Eu gostaria de passar aqui a palavra para a doutora Gonçala. A doutora Gonçala, para aqueles que não sabem, é a coordenadora do nosso departamento jurídico. A doutora Gonçala é dos membros, né, do nosso quadro funcional ali, a mais antiga colaboradora, né? A doutora Gonçala, ela foi servidora do Tribunal de Justiça e hoje ela é advogada e coordenadora do nosso departamento jurídico. Eu gostaria de passar a palavra aqui, falando aqui em nome das mulheres da Patege, a doutora Gonçala aqui, para dar uma luzinha para todo mundo aí. Boa noite, doutora Gonçala. Boa noite a todos. Né? Hoje o Marinho me lembrou, porque eu sempre esqueço que eu já estou quase 30 anos na Patege, eu sempre estou esquecendo desse detalhe.
né? E então ele me lembrou disso hoje. Igual a Iracema, eu sou igual a Iracema, não tenho muita intimidade de falar em público, não, né? Mas eu vou tentar aqui. Então, eu vou saudar as mulheres, né, do departamento jurídico, primeiro, a doutora Andréia, Luana, né, e todas as nossas associadas, as palestrantes, né, a doutora Irla, que já me atendeu aí na PATEG, né, então, e saldo também a doutora Silvia, né, como palestrante, e as colaboradoras também, que trabalham com a gente, são, né, pessoas, mulheres, todas mulheres guerreiras, e nós mulheres, a gente enfrenta dupla jornada de trabalho, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da casa, de filhos, e a gente que tem que estar sempre né, entremeando essas coisas, então a gente tem muita dificuldade, são mulheres bastante guerreiras. Então, essa jornada dupla de trabalho, ela realmente é bem cansativa, vocês homens acabam saindo ganhando aí essa questão, vocês não têm, está mudando bastante, né, os homens estão começando, mas ainda, a mulher ainda sofre muito, né, inclusive as discriminações no trabalho, né, de chefia, que às vezes não entende, que acha que a mulher é menos inteligente, por ter filhos, por ter uma casa para cuidar, não merecem ser promovidas, ter um cargo melhor. Então, acaba nisso, mesmo dentro do serviço público, apesar que um escrevente mulher e um escrevente homem seja o mesmo trabalho, mas ao mesmo tempo, mas também nesse dia a dia, para pegar uma chefia, né, uma gratificação, também tem mais dificuldades do que o homem, porque, como você lembrou, eu trabalhei no Tribunal de Justiça e cheguei a ver juiz chegar e reclamar, poxa, mas tem tudo isso de mulher aqui no cartório, se engravidar todo mundo de uma vez, que acontece, né? Então, essas posições discriminatórias, eu cheguei a enfrentar isso dentro do cartório, por causa disso. Inclusive, engravidei 2 vezes trabalhando como escrevente, né? Mas vou passar a palavra para a doutora Silvia, né, que é psicóloga, né, e vai nos brilhantar aí com a palestra dela. Ela, doutora Silvia, é psicóloga e coordenadora da clínica Lares, né? Então, a palavra está com a doutora agora. Muito obrigada. Boa noite a todos, né? Muito obrigada, né, por todos estarem aqui. E eu acho que nós devemos homenagear as mulheres, mas eu estou há muito tempo atendendo as pessoas do judiciário. Eu acho que uma das homenagens que a gente poderia agora, eu acho que dar uma salva de palmas para todos os trabalhadores que nós estamos perdendo no judiciário. São pessoas muito queridas. Todos eles trabalharam muito. Eu fiquei muito sensibilizada, eu acho que todo mundo está. Eu acho que ontem foi o Dia das Mulheres, mas nós precisamos homenagear todas essas pessoas que trabalham nos cartórios, que trabalham no judiciário, que nós perdemos com a pandemia. São excelentes profissionais. Eu acho que a todos eles a gente deve homenagear. Eu acho que é a primeira coisa que a gente deve fazer, né? Eu acho que, porque todos nós conhecemos alguém, ou sabemos de alguém, porque eu falo que eu estou há tanto tempo trabalhando, é uma família, muitas vezes, essas questões todas de trabalhar muitos anos, 30 anos, como disse a doutora Gonçala, 20 anos, 15 anos, 10 anos, você forma vínculos muito fortes com as pessoas. E nós estamos muito impactados com essa questão da pandemia. E uma das coisas que mais tem acontecido é gerar uma ansiedade, medo de ser contaminado, medo de contaminar as pessoas da nossa casa, medo de adoecer,
medo de morrer, e isso tem gerado um estresse muito grande, né? Então, eu acho que é muito importante esse tema, por isso que eu falei com o Marinho, o quanto a ansiedade vem tomando conta da gente, o quanto o medo vem tomando conta, né? Então, eu falo que a ansiedade é uma coisa normal e necessária. Então, a gente não pode acabar com a ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade faz parte dessa questão humana. A ansiedade ela é importante para a gente, como disse a doutora Gonçala, falar em público, você gera uma ansiedade para se preparar, você gera uma ansiedade para fazer uma prova, para terminar alguma coisa, e isso é importante. Eu falo que a ansiedade ela nos ajudou a sair das cavernas, porque nós começamos a procurar coisas diferentes e criar coisas novas e vivenciar isso. Só que hoje, o medo e a ansiedade, ele está, de alguma forma, adoecendo as pessoas. Eu acho que todo mundo aqui ou conhece alguém que adoeceu por ansiedade ou tem muita ansiedade, né? Então, são muitos sintomas de ansiedade. Então, muitas vezes a gente não percebe isso até desenvolver um transtorno de ansiedade. Então, que sintomas são esses, né? Então, a gente começa a ter uma sensação no nosso corpo, porque a ansiedade, ela nos prepara para um perigo, para algo que a gente pode pensar, vai acontecer um problema, eu preciso me organizar, porque agora eu tenho alguns dos meus pacientes têm falado que essa questão de audiência online, de mudar tudo isso, de uma série de coisas, gerou muita ansiedade e gerou uma preparação muito grande. Então, muitas pessoas ficaram muito preocupadas, essa questão toda do que vem acontecendo no próprio judiciário, porque mudaram muitas coisas, e a gente tem que se adaptar a isso. Então, a gente começa a ter essas sensações que são físicas, que são normais, necessárias, mas que elas podem virar patológicas. Então, quando a gente tem uma situação que gera ansiedade, o meu corpo inteiro se prepara. O que acontece comigo? A minha pupila dilata, o meu sangue vai para as extremidades, o meu coração começa a bater de uma forma mais acelerada. Por quê? Porque eu preciso me preparar para um perigo. Ele pode ser real e ele pode ser imaginário. Eu posso ficar preocupada. Então, uma das coisas que mais acontece quando a gente está ansioso é começar a ruminar pensamentos. Como é isso? Então, eu comecei a pensar alguma coisa, aí eu começo a pensar, não, isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. Nossa, quando eu olho, eu estou tão preocupada que eu não consigo dormir, eu não consigo relaxar, ou eu como demais ou eu como de menos. Eu começo a sentir tensão. Então, são sintomas que o meu corpo vai mostrando, mas que, naturalmente, o meu corpo ele vai se preparando para quê? Para uma situação que é ameaçadora. Então, hoje, o Covid, ele é ameaçador. Para algumas pessoas, não, mas para a grande maioria das pessoas, sim, né? E eu acho que o fato de até não ser ameaçador para algumas pessoas deixa essa situação mais estressante para quem se preocupa. Então, nós estamos vivendo constantemente um estresse e uma ansiedade. Então, o nosso corpo ele está se preparando o tempo inteiro para situações estressantes, para situações de perigo. Então, o que acontece com ele? Ele vai se preparando, o meu sangue vai para as extremidades, por isso que muitas pessoas começam a falar que quando elas sentem ansiedade, elas começam a ter um tremor, elas começam a sentir algumas sensações físicas. Por quê? Porque o corpo está se preparando. Então, essa tensão muscular, quantas pessoas começam a dizer, olha, eu tenho tanta dor aqui, dor no pescoço, eu tenho dor aqui nessa parte toda aqui, dessa parte toda das costas. Então, as pessoas falam que elas ficam tensas. Eu conversei com uma ortodontista e ela disse que muitas pessoas agora na pandemia estão até quebrando mais os dentes.
porque elas ficam tensas nessa parte da mandíbula, né? Então, tão tensas que, às vezes, elas quebram os dentes por conta dessa tensão. Eu não sei se alguém já sentiu isso, já percebeu. Então, olha, tensão muscular. Essa questão toda do coração batendo mais acelerado, porque eu preciso do meu corpo se preparando, né? Eu preciso disso. Então, o coração batendo mais rápido, muitas pessoas começam a falar, eu sinto que parece que meu coração vai saltar. Então, a ansiedade prepara isso, prepara o meu corpo para algo, mas ela pode se transformar em uma ansiedade patológica e você desenvolver um transtorno de ansiedade, né? Então, você pode caminhar para tudo isso. Então, ó, sintomas físicos, atenção, muitas pessoas reclamam de que elas sentem alguma coisa na garganta. A garganta parece que está fechando. Então, tem pessoas que falam que não conseguem engolir. Então, o corpo inteiro vai se preparando para isso, né? Tem pessoas que falam que sentem dor de barriga. Muitas pessoas, quando ficam ansiosas, elas têm diarreia. Elas têm sintomas físicos que elas não conseguem, às vezes, controlar, né? Muitas pessoas falam de uma inquietação. Sabe aquela pessoa que você fala, nossa, como uma pessoa ansiosa, a perninha dela está lá, ó, a mãozinha dela está lá o tempo inteiro. Então, esses sintomas físicos, eles são normais, mas eles acabam com um tempo prolongado se transformando em crônico. Então, muitas vezes, as pessoas começam a ficar com isso, por exemplo, com dor de cabeça, todo o tempo. Elas já convivem diariamente com isso. Então, a tensão é tão grande que ela não consegue relaxar, que ela já fica tensa e não consegue fazer o quê? Ficar respirando. Então, outra coisa que as pessoas falam é que quando elas estão muito ansiosas, elas sentem uma angústia, um aperto no coração, uma sensação que falta o ar. Por quê? Porque quando o nosso corpo está se preparando para uma situação que gera ansiedade, ele acaba não respirando, não acontece a respiração pelo diafragma, a respiração fica só aqui. Então, ela fica curta. Então, às vezes, parece que está faltando ar, mas não está faltando ar. Sou eu que estou respirando com aquela tensão toda. Outros sintomas que as pessoas relatam é tontura, enjoo, vontade de ir ao banheiro. Então, são vários sintomas que a pessoa começa a perceber que a ansiedade começa a atrapalhá-la. Tem pessoas que ficam tremendo, tem pessoas que começam a ter sudorese. Sabe aquelas pessoas que, por exemplo, vão falar em público, ou fazer alguma coisa nesse sentido, que você vê que a pessoa fica lá tentando esconder que ela está com sudorese. Muitas pessoas começam a falar de sudorese na mão, né? Então, algumas pessoas começam a falar sobre essa questão dos sintomas. Então, a gente percebe que a ansiedade está tomando conta, que a preocupação fica o tempo inteiro, ruminando o pensamento. A expressão ruminação, ela vem dessa questão da vaca, que fica ruminando o alimento. Então, nós acabamos ruminando um pensamento. Por exemplo, amanhã eu vou ter um júri, uma questão no cartório diferente. Eu já começo a pensar hoje o que vai acontecer amanhã, o que eu vou falar amanhã, como é que as coisas vão acontecer, se o meu diretor do cartório chegar, o que eu vou responder, o que vai acontecer, eu já me preparo. Então, um dos sintomas da ansiedade, dessa questão da ansiedade crônica, é a insônia, que muitas pessoas estão relatando dessa questão da insônia. Então, quando a gente pensou nas palestras dessa questão da Semana da Mulher, a alimentação, né, que a Elan vai falar, é que muitas pessoas que ficam ansiosas, eu falo que elas devoram tudo que elas veem na frente, né? E outras pessoas não conseguem comer absolutamente nada.
Então, cada um acaba sendo de uma forma, mas é importante que a gente preste atenção nisso tudo, né? Outra coisa importante, quando a pessoa está com uma ansiedade que é crônica, um cansaço. Sabe aquele cansaço que você fala assim, eu vou dormir, eu vou descansar, eu vou melhorar? Não acontece. Você deita, você dorme, ou você, de repente, acorda durante a madrugada com aquele sono picado, ou quando você acorda, parece que você foi atropelado por um caminhão. Você está cansado. Você fala, ah, eu queria dormir mais um pouquinho. Eu queria ficar mais um pouco na cama. Então, a gente precisa perceber esses sinais. Outro sinal é a boca seca. Muitas pessoas que ficam muito ansiosas ficam com a boca seca, né? Elas acabam tendo, às vezes, onda de calor. Você fala, nossa, quando eu fico ansioso, eu tenho uma onda de calor, né? Tem pessoas que falam que tem calafrio. Então, cada pessoa pode apresentar um sintoma, e esse sintoma pode mostrar que a sua ansiedade está alta, né? Que você precisa de uma ajuda, né? Algumas pessoas têm até relatado e mostrado que elas têm um zumbido no ouvido quando elas ficam muito ansiosas. Mas uma das queixas maior é a insônia. Então, a ansiedade que é normal, ela pode ficar patológica. E ficando patológica, e eu não percebendo, porque ela tem estágios. No primeiro estágio, que é a ansiedade, eu consigo lidar com a situação, eu preparo para isso. Mas no segundo estágio, eu já começo a ficar exausto, eu já começo a ficar cansado. Então, eu quero tirar férias, mas eu não descanso. Por quê? Porque eu vou tirar férias e quando eu chego lá, eu tento relaxar, mas a minha mente fica me levando a ficar pensando. Então, outro tema que nós resolvemos trazer nessa Semana da Mulher é a questão financeira, que é uma coisa que causa muita ruminação, muita ansiedade, preocupação e estresse, né? Então, aprender a gerenciar isso é muito importante. Por quê? Porque o que acontece é que o nosso corpo começa a ficar com esse estresse, essa ansiedade crônico, cansado. Então, o que acontece? A pessoa, por exemplo, ela tem uma predisposição genética na família para ter pressão alta. Mas se ela não deixasse esse estresse e essa ansiedade ficar crônico, pode ser que ela não apresentasse isso. Mas um dos maiores companheiros da pessoa que está ansiosa é o aparelho de pressão. Porque a pessoa começa a ficar medindo a pressão dela, consequentemente ela fica mais ansiosa e ela começa a ter picos de pressão alta. Então, eu falo que a ansiedade e o estresse crônico podem trazer várias doenças que, se você não tivesse esse quadro, elas poderiam ficar quietas. Quais, por exemplo? Diabetes, por conta dessa questão que a Irlã vai falar da alimentação, essa questão da pressão alta, você acabar não cuidando da sua saúde e começando a tomar muitas medicações. Por quê? A pessoa fica com dor de cabeça, ela fica com dor no ombro, então ela quer uma massagem, ela quer alguma coisa nesse sentido. Então, o estresse e a ansiedade que vai ficando crônico, ele adoece muito. Então, às vezes a gente não percebe que a gente está chegando no estágio de esgotamento, né? Uma das coisas que acontece também é irritabilidade, nervosismo, né? Então, eu falo que nessa pandemia, como disse a doutora Gonzalo, tem todas as outras coisas e ainda filho na escola e ainda às vezes a casa e às vezes outras coisas. Então, você não tem paciência, você não consegue, às vezes, prestar atenção. Então, um dos sintomas que os pacientes me procuram, falando quando eles estão com uma ansiedade mais alta, é que eles esquecem, que eles não conseguem prestar atenção. Então, às vezes, a pessoa fala, acho que eu estou com Alzheimer, acho que eu estou com algum problema de memória.
né, alguma coisa séria, porque eu não consigo prestar atenção. Eu leio alguma coisa, quando eu virei a página, eu já esqueci. Por quê? Porque na nossa mente, a gente fica o quê? O tempo inteiro pensando, e aí a gente não consegue prestar atenção. Quem está com uma ansiedade alta e estresse tem muita dificuldade em prestar atenção. Então, eu peguei a chave e coloquei a chave aqui. Daqui a pouco eu pergunto, aonde está a chave? Porque eu não consegui prestar atenção. Então, são coisas que a gente precisa olhar e verificar e trabalhar. Como é que a gente diminui a ansiedade? A gente tem algumas estratégias e é isso que a gente chama atenção. Uma das coisas importantes é praticar a respiração diafragmática. Como? Na internet tem muitos vídeos mostrando respirar, que é uma das coisas que a gente menos faz. A respiração pelo diafragma, ela ajuda você a acalmar. Então, eu estou lá, super nervosa, ansiosa, aí eu paro e respiro. Essa respiração vai me ajudar a melhorar, vai me ajudar a acalmar, a pensar com clareza. Outra coisa que eu posso praticar é a meditação. Como? É uma meditação de você ficar 1 hora lá sentado? Muitas pessoas vão falar, Silvia, eu não consigo. É uma meditação simples, que agora chama de meditação da atenção plena. Como é que é isso? Tudo que eu for fazer, eu presto atenção. Então, eu vou tomar banho. Lá no meu banho, eu não fico pensando, amanhã eu tenho que pôr o feijão para de manhã, eu tenho que pôr a roupa para lavar, eu tenho que mandar mandar para o cartório um processo, eu tenho que... Não, eu estou tomando banho. Eu vou relaxar, vou prestar atenção no meu banho, e isso é uma forma de meditação. Outra forma de meditação simples, eu vou almoçar. O que eu faço? Comer rapidamente, eu vou lá, ali no computador, estou lá prestando atenção e como ali. Não, eu vou parar, e a Elan vai falar a importância disso no emagrecimento, né, Elan? O quanto é importante você prestar atenção no que você está comendo, e isso é uma forma de meditação. Então, tudo que eu for fazer, eu presto atenção, eu paro, desacelero a minha mente e vou assistir um filme. Não adianta eu começar a assistir um filme com o meu celular lá, prestando atenção no filme, no celular, aí alguém pergunta para mim, o que aconteceu agora? Eu não sei nem responder. Então, a minha mente, ela precisa desacelerar. Eu preciso desviar a minha atenção para aquilo que eu estou fazendo. Então, é o que eu falo. Gentilmente, eu volto e presto atenção. Ouvir música ajuda muito. Exercícios físicos. Perceber quais são os gatilhos que estressam. Né? Muitas vezes a gente não percebe o que deixou a gente ansioso e estressado. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa chega no meu consultório e você pergunta para ela, mas por que você ficou nervoso? Por que você ficou ansioso? Não aconteceu nada, a pessoa fala. Aí você começa a conversar com a pessoa, aconteceu sim. Só que ela não conseguiu prestar o quê? Atenção. Aí ela lembra que a hora que o marido dela falou determinada coisa e começou a conversar com ela já começou a pensar, nossa, ele não me compreende, tá vendo? Faz 20 anos que a gente está casado, ele ainda não sabe disso. Ai, tá vendo? A mãe dele tinha razão. Aí eu já começo a ruminar, a gerar uma ansiedade e a ficar ruminando aquilo o dia inteiro. E eu não prestei atenção que foi exatamente aquilo, que foi um gatilho que disparou para me gerar ansiedade. Então, eu preciso perceber isso. Atividade física, praticar essas questões todas de alimentação saudável, que a Elan vai falar. Outra coisa que a Manu vai falar na palestra de amanhã
planejamento financeiro. Então, eu preciso me organizar, me planejar, porque uma das coisas que mais estressa é a questão financeira. Muitos casais, muitas questões domésticas acabam sendo impactadas por isso, né? Por essa questão. Então, desviar o pensamento, você praticar essas dicas, né? Por exemplo, aromaterapia para algumas pessoas, você fazer alguma massagem. Agora, com essa questão da pandemia, algumas coisas ficam mais difíceis, né? Mas eu falo que a gente pode fazer exercícios em casa, tentar respirar, ouvir uma música, ver um filme, tentar parar, ligar para algum amigo, conversar. Então, são coisas que diminuem a ansiedade. Então, o que é importante a gente saber? Que a ansiedade é uma coisa que faz parte, ela é normal, ela é necessária. E se eu não consigo gerenciar isso, ela pode ficar patológica. Ficando patológica, eu posso ter uma crise de pânico, né? Ou desenvolver um transtorno de ansiedade e outras coisas mais. Agora, com essa questão toda da higienização, muitas pessoas ficam muito ansiosas e com medo. E algumas pessoas até desenvolveram uma série de rituais e desenvolveram transtornos em relação a isso, de tanto medo e ansiedade que isso gera. Então, olha, uma coisa que é normal e necessária, ela pode se transformar numa coisa que faz muito mal para a gente. Então, quando a gente percebe que essa ansiedade está me atrapalhando, que eu não durmo, que eu já engordei, que eu estou o tempo inteiro com dores, que eu começo a não ter paciência com as pessoas da minha casa, que eu começo a não conseguir me concentrar, que eu começo a ter tudo isso, eu preciso buscar um tratamento. A terapia, ela ajuda muito, porque eu consigo perceber quais são os pensamentos que são os gatilhos, eu consigo fazer com que esses pensamentos saiam da minha mente e vão embora, porque pensamento, ele vem, ele vai embora. Se ele veio e ficou, eu começo a ruminar, e aí o que acontece comigo? Eu vou ter sintomas físicos disso. Então, muitas vezes eu preciso ir para terapia e muitas vezes agora eu preciso da ajuda de medicamento. Então, o que eu tenho observado, e até de pessoas do próprio judiciário que vêm, muitas vezes a gente precisa entrar com uma medicação, porque a pessoa já não está mais aguentando. Ela está estressada, ela muitas vezes até tem essa questão do assédio, eu acho que as pessoas podem falar mais nesse sentido, da pressão que as pessoas estão vivendo em relação à produtividade, em relação ao trabalho, em relação a tudo. Então, muitas vezes a gente precisa da ajuda de um medicamento. Para quê? Para tirar esses sintomas. Então, que sintomas? Você ficar o tempo inteiro angustiado, com essa sensação ruim, você não consegue fazer mais nada. Você está sempre preocupado se você vai passar mal, se você vai ter uma crise de ansiedade. Falando, né? E outras dicas, por exemplo, quem gosta de pintar, muitas pessoas agora, na própria pandemia, se descobriram excelentes cozinheiros, muitas pessoas fizeram jardim, começaram a cuidar das plantas, que foi uma coisa que ajudou. Outra coisa que ajudou também são os animais de estimação. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer que ajudam a diminuir a ansiedade, né? E, se for necessário, buscar uma ajuda, né? E, muitas vezes, ajuda até de um médico para ver essa questão da medicação, para dormir melhor, para se sentir menos ansioso, né? Comer menos, para conseguir ficar melhor e até mais disposto. Por quê? Eles fizeram uma pesquisa na pandemia e as mulheres
estão mais estressadas do que os homens. Você está ansioso, estressado, começa a ficar deprimido. Você não tem ânimo para fazer as coisas, porque você começa a ter muitos sintomas físicos. Eu acho que, assim, se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, a gente podia responder antes da Elaine começar, né? Não sei se alguém tem alguma questão. Posso fazer uma pergunta? Pode. A questão da tendinite, que aparece muitos servidores com tendinite, dores, está ligado a essa questão da tensão? Eu acho que, assim, ó, você pode estar muito tenso e ter os movimentos repetitivos, né? E por conta da tensão, você desenvolver mais dores. É importante você consultar um médico para ver nesse sentido, e realmente pode ser, como você fica mais tensa, você tem mais dor no corpo. Lembrando que, às vezes, a pessoa está tensa aqui no pescoço, mas reflete, não sei, tem gente, os ossos estão todos ligados, né? Está tudo ligado. Então, você realmente pode ter dores musculares, né? Dores. Agora, muitas pessoas também relatam dores nas costas, né? Mas eu acho que é interessante você procurar um médico para ver, para tentar relaxar. Se alguém tiver mais alguma questão ou quiser falar alguma coisa da sua experiência. Boa noite, doutora Silvia. Queria ver com o Clebson aí se mandaram alguma coisa, alguma pergunta através de algum e-mail, alguma coisa aí. Tem alguma coisa, Clebson, não? Não, aqui no chat está tudo tranquilo. Liberei o microfone de todo mundo. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Tá ótimo, então. Muito obrigado, Clebson. Aqui, doutora Silvia, que o seu sinal de internet ele está oscilando um pouco, às vezes a gente não escuta muito bem o que a senhora fala. Fica aberto a todos aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveitar e fazer a pergunta agora. Ou se alguém quiser, é só botar um WhatsApp e a gente responde individualmente. Doutora, acho que o pessoal está constrangido em fazer perguntas, doutora. A doutora quiser finalizar aí para a gente passar para a doutora Ila, pode ficar à vontade, doutora. Eu acho que o ano inteiro para fugar. Eu acho que a Irlanda poderia falar essa questão da alimentação, como é que é isso? A gente responde depois, né? Perfeito, doutora. Nós vamos deixar à disposição aí, aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, deixar registrado, podemos encaminhar depois para as doutoras. E aí nós respondemos em momento oportuno. Sim. Clebson, pode desativar o microfone de todos, só deixa das doutoras, da doutora Silvia e da doutora Ila, então, ativados, que aí ela já... A doutora Ila pode iniciar e a doutora Silvia pode encerrar, então, a palestra dela. Muito obrigado, doutora. Ok, então.
Olá, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer e poder participar com vocês desse momento tão especial, né, dessa data comemorativa que foi ontem, o Dia Internacional da Mulher, e também colocar aqui, fazer uma colocação quanto a essa data, né, já que nós, mulheres, lutamos constantemente para alcançar metas, objetivos, enfim, né? Não no sentido de competição com o sexo masculino, mas no sentido de evolução mesmo, como cidadãs, como pessoas, como seres humanos que somos, né? E bem colocado, como a doutora Gonçala pôs para nós aí no início, nós delegamos várias funções ao longo do dia, ao longo da semana, do mês, então a gente realmente acaba ficando um pouquinho sobrecarregada, né? E falando no contexto de pandemia, do Covid, nos trouxe ainda mais essa responsabilidade, né? Porque parece fácil trabalhar de casa, parece fácil porque você está em casa, afinal de contas, antigamente, antes da pandemia, por exemplo, né, era uma queixa muito acentuada em relação a isso. Eu queria ter mais tempo para minha família, eu queria ter mais tempo para os meus filhos, para o meu esposo, para mim mesma. E aí, de repente, a gente teve esse tempo por um motivo infelizmente não agradável, né, que é Covid-19, mas a gente se viu ali, em casa, com os filhos, porque as escolas pararam, enfim, tudo parou, e tudo começou a acontecer a partir dos nossos lares. E, em contrapartida, no início da pandemia, que foi o ano passado, né, meados aí do dia 19, dia 20 de março, não lembro mais direito, mas criou-se esse tumulto na vida das famílias, na vida das pessoas, e é uma questão mundial, né? Porque o vírus afeta o mundo inteiro. Não tão diferente a isso, falando sobre o tema nutrição e emagrecimento, dia 4 agora a gente comemorou, né? Também uma data que é muito significativa, principalmente para todos os profissionais da área da saúde, e para mim ainda mais, né, por ser nutricionista, que foi o Dia Mundial de Combate à Obesidade. Quando se fala de emagrecimento, automaticamente falamos de obesidade. Não necessariamente só a obesidade, porque antes de chegar na obesidade, a gente passa pelo processo de aumento de peso gradativo, e esse aumento de peso gradativo recebe o nome de sobrepeso, antes de alcançar o nível obesidade, né? E a obesidade também, ela é classificada mundialmente como uma pandemia, já que é um problema que afeta o mundo todo, não só o Brasil, né? Infelizmente, hoje, tem aumentado significativamente, cada vez mais, a quantidade de pessoas com excesso de peso e, consequentemente, com obesidade. Então, é preciso cuidar o quanto antes. Eu sempre falo que se a gente começar da primeira infância, tudo consegue se resolver mais fácil. Porque o que a criança, ao nascer, é essencial para ela, para que ela fique nutrida, para que ela cresça forte e saudável? É o aleitamento materno, é o leite da mãe, né? Ela não precisa de mais nada nos primeiros 6 meses de vida. Depois dos 6 meses de vida, do 6º mês de vida, a gente começa a introdução alimentar, com papinhas, com frutinhas, né? Mas são alimentos in natura, alimentos naturais, produzidos ali com o mínimo de tempero, coloca-se só uma cebola picada para temperar a papa da criança, né, a sopinha, e, enfim, essa criança, ela só vai conhecer o alimento não saudável se um adulto ofertar esse alimento a ela. Então, por isso que eu enfatizo sempre,
Vamos cuidar do sobrepeso e da obesidade já a partir dessa primeira infância, dessa introdução alimentar, porque aí vai ficar mais fácil, a criança vai crescer mais saudável, vai ter uma adolescência saudável, não vai sofrer bullying nas escolas, né, dos amigos, enfim, vai ser um adolescente saudável e, consequentemente, um adulto e um idoso. A gente sabe que o nosso país está virando um país de população idosa. Só que, como que a gente está envelhecendo? Será que vale a pena viver mais ficar na fila dos hospitais, né? Ficar tomando 500 medicamentos? Então, assim, se a gente tomar posse dessa consciência, a gente consegue viver mais, mas viver com qualidade de vida. E aí é o foco, né? É o foco do meu atendimento, é como eu priorizo o meu paciente. São mais de 10 anos, na verdade, são 10 anos trabalhando com emagrecimento no consultório, associando aí a auriculoterapia, quem já foi meu paciente, eu acredito que muitos aí da PATEG de Osasco já passaram comigo, então já conhecem como é o meu trabalho. Eu foco a nutrição ao uso da auriculoterapia, aonde eu trabalho muito o estresse, a ansiedade, a fome, a angústia, enfim, são N fatores que eu consigo aí, associado à nutrição, uma melhora na qualidade de vida, né, do meu paciente. Então, e são coisas fáceis, né? Claro, associando a auriculoterapia, os pontinhos, agulhas, sementes, tudo mais, mas o básico da minha orientação e da minha conduta é a reeducação alimentar. Então, às vezes as pessoas, eu quero emagrecer 5 quilos em um mês, 8 quilos em um mês. Se a gente for aí consultar o Google, né, ou as mídias sociais, algumas blogueiras, alguns personagens, né, personal trainers, eles vão falar, você consegue. Toma aqui isso, faz a dieta X, a dieta da lua, a dieta da água, a dieta, sei lá o quê, um monte de dieta da moda. A pessoa até consegue emagrecer, né? Eu aposto aí que tem alguns que já tentaram fazer dietas por conta própria, seguindo as redes sociais ou alguém né, do meio artístico. Obteve sucesso, sim, principalmente no início, afinal de contas, qualquer mudança que você faça no seu estilo de vida, você vai ter uma resposta, seja ela benéfica ou não. E, geralmente, quem faz uma dieta da moda, quem segue algum, né, dessas pessoas que não têm embasamento científico, porque o único profissional capacitado para prescrever um plano alimentar, eu não gosto nem de falar dieta, porque a dieta, quando se fala em dieta, automaticamente já gera-se um medo, né, da palavra dieta. Mas a palavra dieta é muito ampla, é tudo que a gente come ao longo do dia, não necessariamente seja uma palavra relacionada à restrição, principalmente quando não tratamos de algumas doenças, porque se você for internado no hospital, por exemplo, você vai fazer uma dieta líquida, pastosa, enfim, lá sim é bem determinado esse termo. Mas no consultório eu prefiro usar o plano alimentar, né, exatamente para que não se gere esse medo, essa ansiedade com a palavra dieta, né? E aí, voltando, é muito mais fácil quando a gente consegue trabalhar a reeducação alimentar, que é uma coisa gradativa, é uma mudança de hábito que você pode fazer aos poucos, né? Não é uma coisa que você vai ter uma restrição. Eu, por exemplo, como conduta profissional, eu não costumo restringir, né? Eu apenas coloco, reduza, evite, mas assim, não há uma restrição, até porque
quanto mais restrição houver no plano alimentar, menos eficaz é o resultado dentro daquele prazo estipulado de tratamento e acompanhamento nutricional, né? Então, é importante você trabalhar e se reeducar na alimentação exatamente para que você consiga ter um resultado fidedigno e que esse resultado, ele se mantenha ao longo do tempo. Porque senão, se você não fizer da reeducação alimentar um novo hábito na sua vida, você, com certeza, você vai alcançar o seu objetivo, mas em determinado período da sua vida, logo tão breve, você vai aumentar de peso novamente. Então, por isso é importante também aí trabalhar não só o período em que a pessoa alcança o objetivo, é importante também ter um período de manutenção. Então, por exemplo, você está passando com a nutricionista, em 6 meses você conseguiu emagrecer 10 quilos. Então, você levou 6 meses para emagrecer 10 quilos. Você precisa de 6 meses de período de manutenção, exatamente para que o teu organismo consiga assimilar. Ou seja, na verdade, o nosso corpo, as nossas células, elas têm memórias. Então, por exemplo, uma pessoa que está com sobrepeso, está com 10 quilos acima do seu peso, ou que está com uma obesidade mórbida, quanto tempo ela levou para chegar nesse estado, né? Quanto tempo a pessoa levou para adquirir esses 10 quilos a mais, ou esses 50, 60, 100 quilos a mais, né? Nós temos casos de obesidade mórbida que a pessoa não consegue levantar da cama. Então, cada vez vai agravando mais o estado dela, né? O estado de saúde dela. Então, assim, a gente precisa começar com mudanças leves, gradativas. É preciso você, por exemplo, que faz lá a sua alimentação, café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, ceia, em pequenas porções, ou em grandes porções, ou mesmo que não faça essas 5, 6 refeições ao longo do dia, mas na hora que vai fazer uma refeição, porque acontece muito, né? Tudo bem, agora a gente está em casa, está mais fácil fazer isso. Como a doutora Silvia falou, muitas pessoas estão lá fazendo buscas no Google, no YouTube, de receitas, de como fazer preparações mais simples, mais elaboradas e mais saudáveis. Mas também tem tem contrapartida as pessoas que só se alimentam através de deliveries, né, fast foods. Enfim, pela praticidade, eu pedi, chega na minha casa rapidinho, mas assim, gente, quanto a gente quer viver? A gente dá prioridade para o trabalho, a gente quer ser sempre o melhor profissional, e isso tanto faz homem quanto mulher. A gente quer ser bom aluno, né? Mas o quanto a gente quer ser bom com a gente mesmo? Vocês já pararam para pensar? Isso é muito importante. Como você prioriza você? Né? Eu acho que a nutrição, a alimentação, o ato de nos alimentarmos é essencial, é a nossa prioridade. Faça do teu alimento o teu remédio, e do teu remédio o teu alimento. Né? Hipócrates, o pai da nutrição. Então, assim, eu acho essa frase tão maravilhosa, tão real, que se a gente levasse, né, esse conceito mesmo, nos priorizássemos, assim como a gente prioriza a nossa carreira, nosso trabalho, enfim, a nossa família e tudo, através da alimentação. E aí eu volto lá no início da minha fala, quando eu falei das crianças, porque é através delas que a gente vai conseguir mudar esse quadro populacional mundial, não é só no Brasil, né? O Brasil, ele está alcançando os Estados Unidos já de um tempo para cá, mas lá fora é muito mais acentuado o risco.
Então, vamos buscar agora. A pandemia também trouxe esse aumento, né? Assim como houve pessoas, como eu falei, em busca de uma qualidade de vida melhor, tá fazendo mais exercício, tá comendo melhor, tá elaborando seu próprio alimento, também essas que foram atrás da facilidade, dos fast foods, dos deliveries, têm aumentado de peso. Sem contar também a falta de locomoção, fica em casa, fica muito tempo sentado. Então, assim, é a gente tentar mudar aos pouquinhos, né? Então, vamos começar com as nossas crianças, faz uma alimentação, tá acima do peso, começa no básico, né? Começa no básico, em vez de encher o prato, reduz em quantidade. Tenta colocar no prato ali pelo menos um tipo de vegetal, um tipo de legume, de verdura, uma carne, o arroz, o feijão. Arroz e feijão, gente, é essencial, essencial. E às vezes eu escuto muita gente falar que comer arroz e feijão engorda. Engorda se comer excesso, mas se você comer uma concha de feijão com uma colher de servir ou 2 colheres de servir para o homem, por exemplo, porque a mulher, o consumo energético dela é menor do que o homem, né? Então, claro que isso, estou falando de um contexto geral, mas a gente, no consultório, faz avaliação, calcula a necessidade energética, né? Para poder fazer esse plano alimentar de acordo com as necessidades nutricionais de cada um. Afinal de contas, cada um é cada um. Todos nós temos uma impressão digital, não é? E nenhuma impressão digital é igual à outra. Então, por que as pessoas teimam em achar que a dieta lá do Google, a dieta do Instagram, de não sei quem, a dieta, sei lá o que, vai funcionar para ela? Não funciona, é ilusão. Às vezes, pode até ali, como eu falei no início, você tem um emagrecimento, mas depois vem o efeito rebote, né? E isso acontece, esse efeito rebote promove ainda mais a ansiedade, promove ainda mais o estresse, porque a pessoa, ao mesmo objetivo, ela acha que vai alcançar, mas depois ela não consegue manter, entendeu? Então, foquem na reeducação alimentar, façam de 5 a 6 refeições pequenas, né? Vai reduzindo aos poucos. Mastiguem bem o alimento. Cientificamente é comprovado que a gente precisa mastigar 35 vezes cada colherada que a gente come, né? Cada colherada de comida na boca, 35 vezes. Tudo bem, é muito nutri, não aguento, eu vou levar uma tarde inteira para almoçar, ou uma noite inteira para jantar. Faça pelo menos 11 vezes, 17 vezes, porque eu tenho certeza que se eu pudesse agora atender um por um, ou alguns de vocês iam me falar que põe a comida na boca, se mastigar 5 vezes é muito, já engole, né? Então, a mastigação é extremamente importante no processo de emagrecimento. A gente leva de 15 a 20 minutos para mandar informação para o hipotálamo que a gente está comendo, né? Que estamos saciados. Quando a gente come um prato de comida em menos de 10 minutos ou 10 minutos, o cérebro não recebe essa informação. E aí, em seguida da comida, você quer comer um doce, você vai tomar um refrigerante, 1 hora depois dessa refeição, você está com fome, quer comer de novo, porque não ativou o centro da saciedade no hipotálamo. Então, essa mastigação, ela vai favorecer exatamente isso. Muitas vezes, isso aí eu posso falar como causa própria. Muitas vezes, quando eu levo 20 minutos comendo uma refeição, eu já fico saciada e perco o interesse, né? Outra coisa importante também nessa hora é a gente parar com... Eu sei que é uma coisa cultural, né? Tudo que os nossos pais, que os nossos familiares
colocavam no prato quando a gente era criança, eles falavam, come tudo. E aí a gente criou, né, esse hábito, e até na fase adulta é difícil muitas vezes. Você quer comer, raspar o prato, porque você não quer desperdiçar comida, mas a gente precisa, é melhor colocar menos comida no prato, mastigar bem, e se depois que acabar, você tiver ainda com fome, colocar mais comida no prato, né? Você evita esse desperdício alimentar, porque em contrapartida, assim como a gente tem a obesidade, o excesso de peso e a obesidade como uma síndrome multifatorial, nós também temos o inverso, né? Infelizmente, ainda tem muita população no mundo que passa fome. Então, né, pesa realmente a consciência da gente de desperdiçar o alimento. Então, essa técnica é muito boa. Coloca pouca comida no prato, mastiga bem, cada colherada, descansa o talher no prato, mastiga, depois volta, pega o talher de novo. Isso vai ajudar no processo de emagrecimento, tá? Comer e beber junto, né? Comer tomando líquido. É preferencial que você tome 200, 250 ml de água 30 minutos antes da refeição, tá? Até para que na hora da refeição e após a refeição, a função do estômago, do ácido do estômago, funcione corretamente. Porque senão, se você come e bebe junto, além de você aumentar a capacidade estomacal, porque o nosso estômago, ele é para ser, ó, do tamanho da nossa mão fechada. Aí, fora isso, ele vai lacear um pouquinho por conta do líquido. Ó, repare, ele vai dar uma laceadinha por conta do líquido que está lá, no fundo do estômago, né? Quando a gente come e bebe junto, esse líquido, ele existe para poder fazer o processo de digestão, que começa no estômago, né? E absorção também de alguns nutrientes que começam lá. Quando a gente come e bebe ao mesmo tempo, a gente aumenta essa capacidade, aumentando o tamanho do estômago, e, consequentemente, a gente dificulta essa digestão e essa absorção de nutrientes. Aí a pessoa fica com aquela sensação de empanzinamento, a comida sobe, desce. É exatamente por conta do líquido que misturou com o líquido, né, com o ácido, e aí dificultou a digestão. Então, se a pessoa leva meia hora para fazer uma digestão alimentar, ela vai passar 40 minutos, 1 hora, com aquela sensação de mal-estar, de empanzinamento, né? Então, tentem não beber. Se não tiver outro caso, Nutri, eu não consigo, como a minha orientação é não restringir nada, a gente vai fazendo a mudança aos poucos. Então, se você está acostumado a tomar um copo de Coca-Cola, um copo de suco, um copo de água junto com a refeição, vai reduzindo, né? Tira pela metade, depois deixa só 2 dedos, e assim sucessivamente até você conseguir fazer essa mudança, tá? Para que não seja uma coisa que te cause mais insatisfação. Pelo contrário, tem que ser uma coisa que te promova bem-estar. E aí, com esse bem-estar, você mesmo vai ter a consciência de que continuar fazendo isso só vai te fazer bem, né? Eu acho que isso é muito importante. Outro fator determinante para o emagrecimento, né? Nutrição e emagrecimento. Tentar diminuir a quantidade de alimentos industrializados. Buscar mais o alimento in natura. Eu costumo utilizar um termo que a doutora Silvia até já me falou uma vez que ela gostou muito, que é desembale menos e descasque mais. Hoje, os alimentos industrializados, a mídia, ela é toda voltada para isso, para fazer com que a gente consuma cada vez mais alimentos ultraprocessados, ou seja, cheios de gordura, cheio de sódio, cheio de açúcares, corantes,
e aditivos químicos, né? É isso que a gente está dando para nossas crianças, é isso que a gente está abastecendo a nossa máquina, uma máquina perfeita criada para funcionar em pleno equilíbrio, e a gente está desequilibrando essa máquina, essa criação perfeita. Então, assim, vamos descascar mais, desembalar menos, vamos comer mais alimentos naturais, dá mais trabalho? Eu não vejo, porque eu consigo fazer tão rápido, mas eu escuto muito as pessoas falarem que dá muito trabalho, né? Ter que descascar, lavar as folhas, cortar os legumes, mas assim, é um tempo que você pode aproveitar, por exemplo, para mudar o hábito da sua família, né? Leva a criançada para ajudar, coloca lá para lavar alface, enfim, para lavar as frutas, mostra para a família de vocês o quanto é importante a alimentação dessa forma, né? Pega uma maçã, cheira a maçã, ou cheira qualquer fruta que você mais goste, mostra a importância, mostra o valor, né? Porque o alimento é o nosso combustível. Tá? Não esqueçam desse conceito, desembalem menos e descasquem mais. É muito importante. Aí, voltando, nós temos que falar também do sono, né? Como a doutora Silvia falou, o sono ele está relacionado aí com fatores genéticos, fatores assim como a obesidade, né? Psicossociais, ambientais, enfim, tudo costuma atrapalhar o sono, né? Eu lembro muito de uma história familiar, meu avô, por exemplo, ele, se atrasasse uma conta, ele não dormia. E, consequentemente, promovia um quadro de diarreia. Então, quando meu avô tinha diarreia, a gente já sabia que ele não estava dormindo e que tinha alguma conta atrasada. Então, assim, o sono é extremamente afetado por N fatores, né? E exatamente por termos uma população que está ficando doente por conta da obesidade, porque a obesidade ela é uma doença, ela precisa ser tratada como tal, né? Uma doença genética, uma doença N fatores, me fugiu a palavra agora, gente. Multifatorial, isso, multifatorial, né? Onde está associada a genética, a gente fala assim, se tem sobrepeso, se tem obesidade na família, principalmente pai e mãe, a pessoa tem uma tendência a ter essa obesidade. Não necessariamente, por conta da genética, ela vai desenvolver a obesidade. O que vai fazer com que essa pessoa desenvolva a obesidade, na verdade, é o ambiente em que ela vive. Por exemplo, o pai e a mãe são obesos, ou só a mãe é obesa, ou só o pai é obeso. Essa criança já tem a predisposição genética. Mas, se esse casal de pais, se essa criança conviver num ambiente onde é priorizado a qualidade de vida, onde há essa preocupação com a alimentação, ela não vai desenvolver. Ela pode crescer, se tornar um adulto saudável, um idoso saudável, mesmo tendo histórico genético da obesidade na família, tá? Assim como a maioria das doenças hoje em dia, né? O câncer antigamente era fator genético, diabetes, hipertensão. Hoje em dia é mais um ambiente em que a gente vive, é o alimento que a gente leva para dentro do nosso corpo, são as atitudes e os hábitos que a gente tem no dia a dia, tá? Então, continuando, vamos falar agora, o sono é importante, né, como eu falei, vamos entrar agora no contexto do exercício físico. Exercício físico, ele é determinante para a qualidade de vida como um todo. Infelizmente, eu escuto muito isso, e isso me deixa muito triste, como profissional da saúde, quando chega um paciente para mim, que está com problema no joelho, exatamente por conta do sobrepeso e obesidade,
ou algum problema nos pés, enfim, que passa no profissional, e o profissional fala que ele não pode nem caminhar. Eu acho que a caminhada, ela é primordial, né, para qualquer ser humano, para o bem-estar, para a saúde de qualquer pessoa. Então, como que você vai privar a pessoa de fazer caminhada? Eu falo, como você chegou até mim? Como você veio até aqui? Você veio de cadeira de rodas? Não, você veio caminhando. Então, caminhar é essencial, você precisa caminhar para que você melhore. Porque se você não caminhar, você não tem como fazer um balanço energético. O que é um balanço energético? O balanço energético é o equilíbrio que a gente tem entre o que a gente consome e o que a gente gasta. Por que a gente ganha peso? Por que a gente aumenta o peso? Porque a gente consome mais do que gasta. Se a gente consome e gasta igual, a gente mantém um equilíbrio, a gente mantém o nosso peso. E se a gente gasta mais do que consome, a gente emagrece. Isso chama-se balanço energético, tá? Então, para que aconteça o emagrecimento, é preciso ter esse balanço energético negativo. Nesse caso, é o contrário, não é positivo, porque o positivo é quando ele está acima, quando a gente está ganhando peso. Quando ele está negativo, é o inverso, a gente está eliminando peso, tá? Então, precisa fazer esse balanço energético. E como que a gente vai fazer esse balanço energético? A gente tem que diminuir a quantidade de alimento, priorizar os alimentos in natura, que são os alimentos naturais, reduzir os processados e ultraprocessados, né? Dormir bem, fazer exercício físico, pelo menos 3 vezes por semana, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas quando a gente está num quadro de sobrepeso e obesidade, a gente precisa priorizar esse gasto energético. E aí, além de adequar todo o plano alimentar dentro da reeducação alimentar, a gente precisa aí priorizar o exercício, colocando pelo menos 5 vezes por semana. 30 minutos de exercício já são válidos, tá? Mas aí também tem o outro caso, a pessoa chega para mim e fala, olha, doutora, eu já estou fazendo exercício físico 3 vezes por semana. Mas e como é a tua rotina em casa? O que você faz? Não, eu fico sentado o dia todo, ou eu estou no escritório, fico sentado o dia todo. Mas eu faço exercício físico 3 vezes por semana, ou 2 vezes por semana. Então, eu já estou praticando exercício físico. Então, assim, gente, quando a gente entra numa conduta para reduzir peso, a gente precisa saber que esse exercício de 2 ou 3 vezes por semana, 40 minutos, 45, 30, enfim, só ele não ajuda. É melhor do que não fazer nada, claro. Isso eu tenho que tirar o chapéu. É melhor do que você ficar ali sedentário 24 horas, 100%, né? Você já está se movimentando, você já está mudando um hábito. Mas, para efetivar a perda de peso, você precisa fazer, além do exercício físico, se movimentar ao longo do dia. Então, é trocar um elevador por uma escada, mesmo que você não suba todos os andares. Por exemplo, você mora no 10º andar, sobe 5 de escadas e 5 de elevador. Ah, você pega um ônibus, vai usar condução pública, transporte público, desce um ponto de ônibus antes, né? Vai a pé na padaria, eu sei que muitas pessoas têm carro, entra no carro, vai na padaria na esquina, vai a pé, né? Então, assim, a gente precisa não só do exercício físico, como da atividade física. E a atividade física é tudo que a gente faz ao longo do dia, né? Então, por exemplo, tem como que chama? Pedreiro, por exemplo, né? Que carrega cimento ao longo do dia todo, e descarrega, e não sei o quê, joga tijolo, monta parede. E aí tem o escriturário, que fica ali, né? No computador, sentadinho o tempo inteiro, no máximo levanta para
abrir um arquivo, alguma coisa. Então, assim, o gasto energético do pedreiro em relação ao escriturário é muito maior. Então, consequentemente, ele emagrece muito mais rápido, né, o pedreiro, do que o escriturário. Então, a gente precisa criar alternativas, tá? Se movimentar para poder efetivar mais essa perda de peso, tá? O que mais? Eu acho que é basicamente isso. Silvia, você tem alguma colocação? Eu não me recordo porque estava falhando a hora que você me perguntou algo, então eu não ouvi. Eu acho, né, Ila, uma das coisas importantíssimas que você colocou, né? Então, essa questão da atenção, do cuidado que a gente tem com a gente. Então, pensamos, né, nessa coisa da ansiedade, do estresse, da alimentação, e falamos com o Marinho, com o Edinaldo, com toda essa questão de o que a gente precisa estar atento, é o autocuidado. O que nós estamos falando, tanto eu quanto a Ilan, o autocuidado. Às vezes, a gente não é gentil com tão gentil com as pessoas e a gente não é gentil com a gente. Então, essas dicas que a gente falou da atenção, do autocuidado, de colocar o limite, porque nós precisamos colocar limites. Trabalhar é uma coisa importantíssima, né, Ilan? Mas o horário do almoço, tudo que a Ilan explicou, tomar água. Então, todas as dicas que nós fomos colocando é para gerenciar a ansiedade e todas as pessoas conseguirem ter qualidade de vida, né? Conseguir ter qualidade de vida, né? Ela é exatamente isso que a gente precisa buscar, porque esse vírus trouxe a nossa finitude. Então, pensando sobre isso, quanto é importante ter qualidade de vida, quanto é importante ter gentileza. Porque uma das coisas que acontece agora, né, ela é a autocobrança para emagrecer, a autocobrança para tantas coisas. Então, a autocobrança, a perfeição e esse julgamento faz com que a gente tenha muitos gatilhos mentais, gera ansiedade, gera estresse, aí afeta a nossa alimentação, afeta o nosso sono, afeta a nossa produtividade e afeta a nossa qualidade de vida. Afeta as nossas relações com as pessoas que a gente ama. Por isso que a gente pensou no estresse, na ansiedade, falar de alimentação, dar todas essas dicas, porque são dicas de autocuidado. A gente cuida do cabelo, cuida da unha, e às vezes a gente não cuida da gente, das nossas emoções, de como a gente pode fazer tudo isso. Então, o autocuidado, independente se é do sexo feminino ou masculino, o autocuidado, né, Ela, é o que a gente mais está falando agora. Então, a Ela falou uma coisa simples. Na hora que você está fazendo a alimentação, você está meditando. Você está prestando atenção no cheiro, nas cores. Você está desacelerando o seu cérebro. Porque hoje, a gente está o tempo inteiro conectado, agitado, estressado, se cobrando e cobrando as pessoas. E a gente precisa, né, Ilan, parar, desacelerar, ser gentil, respirar, cuidar de si mesmo, para a gente poder cuidar das pessoas que a gente ama também. E para o nosso sistema imunológico ficar fortalecido, né, Ilan? Com certeza, com certeza. É essencial. Porque hoje a gente precisa muito do nosso sistema imunológico. E a alimentação é uma forma, né? Sim, porque faça do teu alimento o teu remédio, né? Do teu remédio o teu alimento. Então, o nutriente, né, que contém ali as vitaminas, os minerais, as fibras, as proteínas, os carboidratos, aí a gente até precisa enfatizar que carboidrato tem que ser o complexo, que é aquele mais rico em fibras, que vai atuar no bom funcionamento do intestino, que também é um fator, assim, primordial para o emagrecimento, né? O intestino, a gente costuma falar que é o segundo cérebro, porque o cérebro está totalmente ligado ao intestino. O intestino é o nosso principal órgão
Porque se ele não funcionar, nada funciona bem. A gente absorve nutrientes através do intestino, né? Assim como excreta, a partir de uma parte do intestino, tudo é excretado, mas antes de chegar nessa parte do reto, tudo é absorvido, só vai ali, só vira cocô o que o nosso corpo não aproveita, né? Então, assim, gente, é essencial. Eu acho que é coisa simples, não é um bicho de 7 cabeças. Quando a gente fala assim, ai, meu Deus, eu vou ter que passar na nutricionista, ai, eu vou ter que fazer dieta, como eu falei para vocês, eu não gosto de usar esse termo, eu uso reeducação alimentar, uso plano alimentar, exatamente para... E outra coisa, vocês precisam também entregar, né? Por exemplo, não adianta eu ou a doutora Silvia, né, como psicóloga, trabalhar o psicológico, porque também é fundamental, né, como você falou aí, nós temos os transtornos e transtorno alimentar, ele né, tá muito relacionado ao fator psicológico, então precisa ser trabalhado, muitas vezes até primeiro tratar, né, o fator psicológico, para depois passar para a nutrição, né, para nutricionista, ou trabalhar em conjunto com uma equipe multidisciplinar, né, uma equipe multidisciplinar. É um profissional buscando a qualidade de vida de um paciente e mantendo ali essa relação, né, de parceria, de, olha, como que está o comportamento dele. A gente, eu costumo falar que a gente não vai colocar a vida do paciente ou o estado do paciente, né, no contexto fora de ética, né? A gente trabalha com ética, mas quando se trabalha como uma equipe, é muito mais fácil fazer com que esse paciente consiga alcançar o seu objetivo maior, né? Então, é muito importante, principalmente o psicológico. E é fácil, faça pequenas mudanças todo dia, né? Não adianta a gente querer coisas diferentes fazendo as mesmas coisas, mas também não precisa, você não levou uma semana para ganhar 10 quilos, a pessoa não levou um mês para ganhar 100 quilos, ela levou um período longo, então não adianta querer emagrecer e de uma hora para outra, 10 quilos em um mês, porque você vai ficar doente, né? As pessoas ficam doentes achando que alcançar um objetivo onde, na verdade, aí começa a cair cabelo, começa a unha a quebrar, ficar fraca, ficar anêmica, enfim, faça pequenas mudanças todo dia, que com certeza o resultado vai ser real e vai ser longo, vai ser para a vida toda. Eu acho que esse é o meu principal pedido, né, a todos, se eu pudesse pedir para a população inteira, mas graças a Deus já passou muita gente por mim, eu já fiz esse pedido muitas vezes, né? É fazer de pouquinho em pouquinho para que se torne grande. É que, na verdade, né, as pessoas acabam procurando o resultado e não o processo. Então, para diminuir o estresse e a ansiedade, a gente precisa olhar para o processo. E o resultado vai acontecer. Eu e a Irlan, nós estamos assim, para as pessoas que quiserem fazer perguntas, quiserem entrar em contato com a gente, nós estamos abertas. Acho que pelo adiantado da hora, acho que o Marinho ou alguém que vai falar, né, nós estamos totalmente abertos. O que precisar, nós ajudamos, nós fazemos os atendimentos e assim, e desejamos a todas as pessoas, né, que nos ouviram, né, Irlan? Muita saúde para vocês e qualidade de vida. Vivam bem, mas vivam melhor, né? Vivam muito, mas vivam melhor. Quero agradecer a doutora Irla, a doutora Silvia, a todos aqui que estiveram conosco até esse horário. E eu queria até passar aqui a palavra para o Pardal, dar uma saudação pela Sor Júris também, está lá em Ribeirão Preto, gentilmente, como o alemão está aí até 9 horas da noite aí, nos prestigiando. Então, Pardal, dá uma palavrinha, uma saudação, por gentileza. Boa noite a todos e a todas aí, Marinho. E saudar as mulheres, né? Mesmo que seja hoje,
mas como o Alemão bem disse aí também, todos os dias são os dias das mulheres, né? Então, saudar as mulheres presentes aqui na pessoa da nossa colega aqui, a Iracema, diretora aqui da nossa querida Patege. E com a Iracema ficam todos saudados aqui. Aproveitar a oportunidade também para saudar o Edinaldo, e na pessoa do Edinaldo, saúdo todos os presidentes aqui presentes, Maurício, Alemão, presidente de entidades aqui presentes. O Edinaldo, que falou que não consegue falar, né, Alemão? Mas está dando show aí, apesar dele ter assumido num rabo de foguete a entidade, mas com competência ímpar, vem demonstrando uma liderança aí que a gente tem que festejar muito, né? Aproveitar e não deixar de saudar também o meu amigo Marinho, que foi o grande responsável aí pela essa aproximação e por essa irmandade das entidades aí, que ocorreu enquanto presidente também da Patege, né? Também a doutora Silvia Rezende, que falou sobre ansiedade, estresse, que é um assunto, a gente fala aí do momento, e que vem causando aí até as pessoas vêm cometendo suicídios, é muito grande e abrangente. A doutora foi um pouco econômica aí durante o tempo, mas a gente sabe de toda a importância aí do que a doutora discorre. A doutora Irlan Ferreira, que falou sobre nutrição e emagrecimento. Doutora, eu tenho uma nutricionista aqui em casa, minha filha Maria Eduarda, e o pessoal está falando que eu estou emagrecendo, eu peso toda semana, eu sou o projeto dela, ela está no 4º ano, e eu sou o projeto, ela vai me apresentar, então ela está me usando aí. E em casa, deixar claro que não tem miojo e salame há muito tempo. Eu, para comer salame, eu tenho que comer escondido nos botecos aí, porque senão eu não como, não. E agradecendo assim a todos, né? E o nosso sempre querido e amado presente Marquinhos. Obrigado a todos aí, inclusive pela oportunidade de estarmos fazendo parte desse momento histórico, mais um momento histórico da Patege, que é a primeira live de vocês aí, tá? Obrigado a todos aí. Obrigado, Pardal, né? Todo o pessoal da Sojures, o Rock, principalmente o Rock aí, que nos ajudou muito aí na parte técnica, junto com o Cleves. Muito obrigado, Rock, pela sua colaboração. Queria passar também para o Maurício está lá em Sorocaba, o presidente da Focus. Maurício, dá uma palavrinha, uma saudação para a gente, por favor, Maurício. Ok, Marinho, ok. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de parabenizar aí a Patege por essa iniciativa pioneira de estar trazendo esse conhecimento aí nas áreas de psicologia e nutrição, com a doutora Irlan Ferreira, da Silvia, que tanto abrilhantaram aí essa live aqui, trazendo esse conhecimento, que nunca é demais, né? Quanto mais conhecimento o ser humano tiver sobre a vida e tudo aquilo que o cerca, com certeza a vida de toda a sociedade ela se torna melhor, né? Então, parabenizar ao Marinho, ao Edinaldo, a toda a diretoria aí da Patege, ao Alemão, Pardal também aí pela direção da Sojures, que colaborou nessa live, né? Eu gostaria somente de fazer uma perguntinha para tanto a doutora Irlan como a doutora Silvia. Existe um período de acompanhamento da área de nutrição e psicologia para as pessoas que fazem a cirurgia bariátrica? Porque eu tenho conhecido algumas pessoas que fizeram essa cirurgia, umas engordam novamente, né? E outras emagrecem assim, sem ter a facilidade de voltar a comer. Isso é normal ou a pessoa que ela acaba cometendo um relaxamento após a cirurgia e não tem o acompanhamento dos profissionais que tem nessa condição, né? Eu posso responder. É extremamente necessário o acompanhamento da equipe multidisciplinar antes da cirurgia, né? E até 2 anos após a cirurgia. Então, esse paciente que fez a cirurgia, ele precisa, né, ter o acompanhamento, principalmente nutricional, porque dependendo do tipo de cirurgia que foi feito, ele vai sofrer
N consequências nutricionais. Então, tem cirurgia que reduz a absorção ali no próprio estômago, tem outra que liga já direto do estômago para o intestino, então não tem absorção de nada. Esse cuidado tem que ser feito no pré-operatório e mantido por 2 anos após a cirurgia. Quando acontece do paciente engordar novamente, se ele já passou de 2 anos, a probabilidade maior é de que ele se descuidou. Porque, assim, depois desse período, pode haver uma adaptação também, né? Ele vai engordar, mas ele vai engordar 1 quilo, 2 quilos, não vai surtir o mesmo efeito de um sobrepeso ou de uma obesidade. Ele ainda vai estar dentro ali, né, do IMC ideal, pós-cirurgia ou pós-perda de peso. Agora, se ele aumentar para um sobrepeso e para uma obesidade, aí foi descuido realmente total, tá? Então, Ok, obrigado. De nada, imagina. Eu queria também, antes de encerrar, estamos terminando o evento, né? Queria agradecer também a Emanuele, que está assistindo a live com a gente. Ela vai ser uma das palestrantes amanhã, vai falar sobre educação financeira, né? E eu queria passar também para a Regina, que é a nossa presidente do Conselho Fiscal, dar uma palavrinha. Queria que a Regina desse uma palavrinha. Por favor, Regina. Cleberson, desativa aí o microfone dela, por gentileza. Pode falar. Boa noite a todos. Eu queria falar que eu estou muito feliz, gostei muito da palestra das doutoras Irlan e da doutora Silvia, que eu não conhecia ainda. É muito importante a gente parar para refletir um pouco sobre a nossa pessoa, né? A gente não é só um ser social, né? Mas a gente precisa também discutir o que é melhor para a nossa vida, para a vida da família, para a gente poder ter força para lutar pelas outras pessoas, né? E pela categoria, talvez. Então, eu estou muito feliz, eu gostei muito da apresentação, amanhã eu vou participar novamente, e acho que foi uma decisão muito boa da PATEG, e a gente pode repetir isso mais para frente com outros assuntos também, tá bom? Um abraço para todos. Obrigado. Obrigado, Regina. E eu vou pegar de surpresa aqui, Iracema. Não briga comigo não, Iracema. Você vai dar uma palavrinha, sim. Dá uma palavrinha para a gente, nossa tesoureira. A PATEG, no seu corpo diretivo, tem várias mulheres que são guerreiras, que nos ajudam no dia a dia, como a Regina, como a Iracema, como tantas outras diretoras. Eu queria que a Iracema desse uma palavrinha também, nossa tesoureira lá, que libera a verba, né? Se não der a palavra para ela, ela corta as nossas verbas de investimento. Brincadeira, Iracema. A palavra está com você. Boa noite a todos. Eu senti que você ia fazer isso comigo, fazer eu falar. Gente, eu realmente, assim, ó, eu passo a ter todos os sintomas que a doutora Silvia descreveu quando eu tenho que falar para público. É a mão, é o coração, todos os sintomas. Mas venho deixar uma palavra para vocês, muito esclarecedor, de uma riqueza muito grande a palestra, né? Que nós tivemos, tanto com a doutora Irla como com a doutora Silvia. Venho agradecer, né, em nome de todos, agradecer a palestra, agradecer a presença de cada um de vocês que estiveram, que estão aqui conosco, né, nos dando força para que esse evento ocorra, né, como já foi dito a primeira vez, e agradecer a cada um que nos honrou com a sua presença, desejar uma ótima noite a todos e que possamos, né, colocar em prática o que aprendemos aqui hoje. E eu estou de olho em tudo, hein, doutora? Estou de olho em tudo. Uma boa noite, parabéns para todas as mulheres, muito obrigado por todos os homens que estão junto com a gente aqui, que a gente sabe que é de coração, que é para enriquecer. Uma boa noite a todos. A gente que agradece a participação de todas as associadas, associados, né? Nós tivemos aí, em média, 50 pessoas participando pelo Zoom, né, na live. Amanhã teremos mais uma live. Nós vamos sortear amanhã uma cafeteira, né? Então, tem muita gente se inscrevendo lá para o sorteio. Quero agradecer a Sojúrios mais uma vez,
o Pardal, o Alemão, o Roque, o Maurício, agradecer toda a diretoria da Patege, o Dinaldo, Iracema, agradecer a doutora Silvia, né, a doutora Irla, a Regina, presidente do Conselho Fiscal, que esteve presente aqui nos prestigiando, e algumas perguntas que foram enviadas pelo chat, pelo horário, que já está um pouquinho tarde, a gente vai encaminhar essas perguntas para as profissionais, elas serão respondidas e vamos encaminhar para vocês depois, viu? Então, muito obrigado. Se alguém quiser falar mais alguma coisa aí, né, fica à vontade, viu? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, dar uma saudação muito rápida, boa noite, fica à vontade, mas eu quero que seja um pouco breve pelo tempo que já urge, por favor. Se alguém quiser falar alguma coisa, rapidinho. O Cleverson, desliga o microfone de todo mundo aí, melhor dizendo, né? Deixa todo mundo aberto aí, para se alguém quiser falar alguma coisa, Marquinhos presente, um minutinho aí, se alguém quiser dar uma boa noite, abre para todo mundo. Já está aberto o microfone, quem quiser falar, pode falar. Ninguém quer falar, então a gente vai encerrar. Democraticamente, a gente abre para alguém aí, se quiser dar um boa noite, falar alguma coisa, uma saudação até de agradecimento, mas, enfim, como ninguém... Então, a gente vai encerrar o evento. Até amanhã. Deus abençoe. Uma noite, um bom sono, como a doutora... Marquinhos presente. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Boa noite a todos, Marquinhos presente. Boa noite a todos aí, um abraço, Marquinhos presente. Boa noite a todos, Marquinhos presente. Boa noite, doutora Gonçala, também muito obrigado, Deus te abençoe, obrigado por tudo lá pela Patege. Tchau, pessoal, boa noite. Boa noite.